Oi gente, eu sou a Oki, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos falar sobre um tema um pouquinho diferente do que eu geralmente trago aqui no canal. Hoje nós vamos falar de doramas ou doramas. Eu não sei exatamente como falar isso, porque cada hora eu vou em algum lugar e alguém fala de uma forma diferente. Eu pessoalmente acho que é dorama. Se vocês souberem a forma correta, comentem aí por favor. E enquanto isso eu vou falando doramas mesmo. Mas antes da gente começar a falar de dorama, se você é novo ou nova aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo que eu postar. E dá um like no vídeo para me ajudar, por favor. Se você não sabe o que são doramas, basicamente eles são uma espécie de série ou novela que pode ser tanto japonesa quanto coreana e até mesmo chinesas. Tem mais alguns países aí, mas eu não sou expert ainda desse assunto para falar exatamente quais países que se encaixam na categoria de doramas, mas eu sei que tem mais. Mas os principais até então são os japoneses e os coreanos, no caso os que mais se destacam. Bom, na verdade eu assisto doramas desde sempre. Breve momento para contar uma história da minha vida aqui. Quando eu tinha 5 a 6 anos, minha família estava numa situação um pouco complicada e os meus dois pais foram trabalhar no Japão. Nessa época, eu fui morar com os meus avós. E a minha avó, ela gostava muito de assistir o que ela chamava de novela, mas que hoje eu conheço como os doramas. Então eu sempre ficava assistindo lá com ela. E o único problema é que eu nunca aprendi a falar japonês. E todas as novelas que a minha avó assistia, ou eles eram nativamente japoneses, ou eles eram coreanos com legenda em japonês. Então de forma alguma eu só assistia e não fazia a mínima ideia do que estava acontecendo. Mas para fazer companhia, minha avó sempre ficava lá assistindo. Então eu assisti muitos e muitos doramas que eu não faço ideia quais são hoje. De vez em quando eu tento encontrar alguns que eu assistia na época com ela. E se eu perguntar pra ela, ela também não se lembra quais eram. Mas teve um especial que eu assisti com ela. Foi alguns anos depois já de todos aqueles outros que eu já tinha assistido, que ele se chamava Hana Yoridango. E esse dorama me marcou muito porque foi o primeiro que ela colocou uma legenda para eu conseguir entender o que estava acontecendo. Eu lembro que eu gostei demais desse dorama e na época eu fiquei muito viciado. Eu chegava correndo da escola, jogava mochila, trocava de roupa e ia assistir o dorama que eu tava viciado. Bom, se você não tem experiência nenhuma com doramas e nada do gênero, a princípio quando você for assistir, talvez você sinta um pouco de dificuldade em se adaptar na linguagem. Porque muitas vezes a gente está acostumado com a legenda, mas a gente também sabe que tem aquele áudio em inglês, então é uma coisa meio padronizada. Mas quando você passa para os doramas, é uma linguagem diferente, pode ser o japonês, pode ser o coreano. E essas linguagens, elas têm uma sonoridade bem diferente do inglês. Então quando você começa, pode ser que você sinta um pouquinho de dificuldade para se adaptar. Mas não desiste, porque a quantidade de doramas que existem por aí são vários. E existem temas de tudo que você imaginar. Eu já vi doramas sobre colegial, eu já vi doramas sobre uma pessoa velha que vai pro colegial, já vi doramas com fantasmas, já vi doramas com uma moça que via fantasmas, já vi dorama com uma mulher com superpoderes, eu já vi doramas que se passam em épocas passadas, já vi doramas de tudo que você imaginar. E o que você imaginar com certeza vai ter um que te agrade. A maioria dos doramas que eu assisti até hoje, eles tinham um foco muito grande em romance. Geralmente tem aquela relação da menininha que se apaixona pelo cara e esse cara tá numa posição de status social ou econômico elevado e por alguma razão a maioria dos doramas se encaixa nesse padrãozinho. Mas isso não é ruim, até porque a maioria dos dramas, filmes, séries adolescentes, a gente segue a mesma pegada. Então não é uma tendência só dos doramas, é realmente uma tendência adolescente. Mas também dizer que doramas têm uma pegada que só serve para adolescente também não é certo. Tem alguns tipos de dorama que eu já assisti, que por exemplo, meu pai que odeia romances, conseguiu assistir e realmente se interessou. É uma área audiovisual muito abrangente para todos os temas, assim como qualquer outra do mundo, com um diferencial: a qualidade deles é muito boa. E se você se interessou nos doramas coreanos, japoneses, chineses, que seja, eu vou dar algumas dicas para você começar nesse mundo. A primeira recomendação é algo bem pessoal.
como é algo que tem um valor histórico sentimental pra mim, eu recomendo muito Hanayori Dango, que é uma história sobre uma menina muito pobre que, com muito esforço dos pais, vai estudar na melhor escola do Japão, onde só os mais ricos estudam. Lá tem um grupo de 4 garotos que são herdeiros das 4 maiores potências comerciais e financeiras do Japão. Basicamente, esse grupo comanda tudo e ela é uma garota pobre que acabou de chegar numa escola onde só tem rico e que todo mundo respeita essa hierarquia dos 4, chega e não aceita isso, ela desafia os 4. Assim ela entra em uma grande guerra com esse grupo, tem bastante comédia, bastante drama e também bastante romance. Então é um pacote completo aí pra quem tá começando agora nos doramas. Hanayori Dango também tem uma versão que é mais ou menos parecida, porém coreana. Eu assisti e pessoalmente eu não gostei tanto da coreana quanto a japonesa. Eu não posso opinar muito sobre isso porque eu realmente, como disse, tenho um valor todo sentimental em cima de Hanayori Dango, então acho que seria muito difícil eu gostar da versão coreana chamada Boys Over Flowers do que a versão japonesa Hanayori Dango. Mas também é uma versão muito boa e eu assisti todos os episódios disponíveis. A história muda só um pouquinho, mas a essência ainda é a mesma, então aí tá a sua escolha. Também indico pra vocês começarem. A minha segunda indicação é o drama coreano chamado Oh My Ghost. Inclusive ele tá na Netflix, fica bem mais fácil pra vocês começarem esse mundo de doramas. O drama Oh My Ghost traz a história da Na Bon-son. Bom, eu não sei falar coreano, gente, então esses nomes pra mim são muito difíceis ainda, mas eu vou aprender. Enfim, essa personagem é a principal e ela trabalha num restaurante de um chefe super famoso, só que tem um porém, ela tem o dom de enxergar os espíritos. Então ela começa a enxergar o espírito de uma outra garota que continuou com alguns assuntos pendentes na Terra e por isso a alma dela tá vagando por aí. Então ela possui a Na Bon-son e aí ela toma controle sobre a vida dela e começa a tomar as decisões por ela. Essa história é muito engraçada, se vocês não assistiram, assistam. Então é muito legal e também eu já vou logo avisando que ele fica bem triste. Se você é meio sensível, você provavelmente vai chorar pra caramba assistindo. E essas foram as minhas primeiras indicações aí de doramas pra quem tá começando, pra quem não tem experiência nenhuma e quem nunca viu. Provavelmente se você tá vendo esse vídeo e você já tá nesse mundo de doramas há mais tempo, você pode achar as minhas recomendações meio idiotas, mas é realmente esse foco é pra quem nunca viu mesmo. Eu já vi vários e vários assim, a maioria, como eu disse, eu nem sei o que se tratavam porque eu não entendia nada. Mas recentemente eu assinei um aplicativo chamado Drama Fever e eu comecei a assistir vários, sei lá, eu tô assistindo uns 5 de uma vez, é muito legal. Aliás, uma recomendação de aplicativo aí, Drama Fever é muito bom. E era isso que eu tinha pra falar aqui nesse vídeo sobre doramas. Se você ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar ele aí embaixo na descrição. Me segue lá que eu sempre posto algumas coisas legais sobre séries e a minha vida e afins. Obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo.